pomeriggio. Oggi giovedì 15 ottobre 2020. Stiamo iniziando la nostra lezione di italiano. Hoje então vamos para a nossa última parte sobre o Império Romano. Falaremos então do grande legado e da grande herança deixada pelo Império Romano em todos os povos conquistados e também no Novo Mundo que indiretamente foi influenciado por Roma. Um dos legados mais importantes é a língua. O latim, idioma oficial do Império Romano, deu origem a várias línguas que hoje são difundidas em todo o mundo. Línguas originárias dos territórios europeus, mas que se espalharam com as conquistas desses países em outros continentes. Entre as quais, o nosso português, que é originário de Portugal e é falado também, claro, aqui no Brasil e em vários países da África, entre os quais Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e também na Ásia, no território de Macau e no Timor-Leste. Outra língua bastante parecida com o português e originária do latim é o espanhol, que também se difundiu ao redor do mundo. Não apenas na própria Espanha, como em todo o continente da América do Sul, nos países vizinhos do Brasil, em toda a América Central e na América do Norte, no México. Também é falado na África, em Guiné Equatorial, que foi colonizada pela Espanha. Evidentemente, outra língua latina é o italiano, que a gente aprende aqui, que também é primo do português e do espanhol. E o italiano é falado na própria Itália, em todo o seu território, na Suíça, no cantão de Ticino, que é na fronteira com a Itália, e em algumas partes do cantão de Grisões, que em italiano chamam Grigioni, e também na República de San Marino, que é vizinha da Itália. O francês também é latino e é falado, claro, na França, em boa parte da Suíça, na Bélgica, na região da Valônia, na província do Quebec, no Canadá, em diversos países da África, entre os quais podemos citar Costa do Marfim, Tunísia, Argélia, Marrocos, Togo, Mali, República Centro-Africana, República Democrática do Congo e o chamado Congo-Brazzaville. Também é falado em outras ex-colônias ultramarinas francesas, como a Martinica, Guadalupe e a Nova Caledônia, além da Guiana Francesa, que fica aqui no continente da América do Sul e é ainda parte da França, embora seja vizinha do Brasil. O romeno também é da língua latina. O romeno é falado na Romênia, que fica no leste da Europa, e na Moldávia, embora lá nesse país, que é uma ex-república da União Soviética, ele seja chamado de moldavo, mas na prática é o mesmo romeno. Outras duas línguas latinas são o catalão, que é falado nas regiões espanholas da Catalunha, na região da Comunidade Valenciana, também com o nome de valenciano, e nas Ilhas Baleares, também na Espanha, além de ser idioma oficial de Andorra, que é uma república europeia. E também o galego, que também é falado em uma região da Espanha, que é a Galícia, que fica na fronteira com Portugal. Inclusive, o galego e o português são línguas bastante parecidas. Inclusive, antigamente, era muito comum poesias no chamado galego português. Por consequência dessas línguas e dessa herança, esses países adotaram o alfabeto latino, que é o que a gente usa aqui no Brasil como português. A chamada literatura latina romana também teve muita influência, e até hoje são conhecidos os poetas Virgílio e Horácio, o pensador político Cícero
e os historiadores Tito Livio, Públio Cornélio Tácito. A Constituição Romana influenciou também diversos países até atualmente. Por exemplo, parte da Constituição dos Estados Unidos da América são diretamente influenciados por tópicos da Constituição Romana. A arquitetura romana também influenciou muitos países e deixou obras que até hoje se veem em muitos países, especialmente na Europa Ocidental. Aquedutos, pontes, palácios, teatros, templos foram construídos em diversas regiões e hoje você os encontra em países como a Itália, França, Portugal e Espanha. Entre as obras mais famosas se localizam três principais em Roma: o Arco de Constantino, o Panteão e o Coliseu, que é, até hoje, símbolo máximo da cidade de Roma, um dos lugares mais visitados, não apenas da cidade, como da Itália e da Europa, e é uma herança dos antigos jogos dos gladiadores. Outra característica marcante da obra arquitetônica romana são os teatros públicos, que são abertos, com suas arquibancadas circulares em forma de meia-lua, com a vista para o palco aberto. Essa herança arquitetônica deu origem a um movimento chamado românico, que se constituía em vários artistas e arquitetos que se inspiravam nas suas obras no estilo romano antigo. Entre os templos romanos que resistem até hoje estão o Maison Carré em Nimes, na França, o Templo de Évora em Portugal e o já citado Panteão Romano. A engenharia romana também deixou uma vasta herança que até hoje é perceptível na Europa Ocidental. Por exemplo, aquedutos como o de Segóvia na Espanha e da Ponte de Gard na França. Também são obras marcantes, heranças romanas, a Ponte de Alcântara na Espanha e o Anfiteatro de Pula na atual Croácia. O direito romano também é uma herança presente nos dias de hoje. Ele deixou como legado a responsabilidade civil, o direito de família, e é até hoje objeto de estudo em todas as faculdades de direito no mundo inteiro. O cristianismo, como religião dominante, também é uma herança do Império Romano. Desde aqueles tempos, a Igreja Católica adquiriu poder e influência enormes que se sustentam até hoje, mesmo depois de passado muitos e muitos anos. Uma das heranças mais perceptíveis do Império Romano consiste no nome de vários dos nossos planetas do Sistema Solar, que remetem a deuses da mitologia romana. Podemos citar Júpiter, Vênus, Saturno e Plutão. Além do nosso vizinho, mais conhecido e tão cheio de mistérios, planeta Marte. Uma das coisas que não são uma herança a mais, mas ficaram imortalizadas até hoje, inclusive em filmes e séries e livros, é a questão dos gladiadores, que participavam de jogos promovidos pelo imperador para entreter o público romano. Inclusive, dando origem ao termo pão e circo, que se usa hoje até na política, por conta da questão de ele promover jogos, fornecer alimentos para a população, se distrair e não cobrar o próprio imperador de coisas que poderiam estar faltando ou de atitudes erradas que ele pudesse estar tomando em seu governo.
Os gladiadores lutavam entre si em arenas lotadas de público, entre as quais a mais famosa é o Coliseu, que ainda hoje resiste em Roma. Essas lutas duravam até que um dos oponentes finalmente perecesse e caísse morto. Outros jogos que foram imortalizados na literatura e no cinema em questão de Roma é a corrida de bigas, que acontecia em arenas abertas também, com públicos lotando, e que consistia em corridas onde um condutor conduzia uma charrete com 2 cavalos à frente, seguros e comandados por cordas. Você pode ver essa questão dos gladiadores e das corridas de briga em 2 filmes bastante famosos que você pode encontrar na internet. Ben-Hur, que aborda bastante as corridas de briga, e Gladiador, que fala exatamente das lutas no Coliseu. Em termos de vestuário, não tivemos influência na atualidade, mas na época eles se utilizavam de togas que cobriam o corpo e deixavam um pedaço do braço exposto. Algo que eles se influenciaram dos gregos, de quem os romanos tiveram bastante influência e até mesmo uma certa cópia que eles fizeram de muitas coisas da Grécia. O calendário romano não é mais utilizado atualmente. Na verdade, só durou durante a existência do Império Romano. No início, ele tinha apenas 10 meses. E depois de uma reforma, passou a ter 12 meses. Os meses eram março, abril, junho, quintil, setembro, outubro, novembro, dezembro, januário e fevereiro. Percebam que não era janeiro e fevereiro, era januário e fevereiro. Inclusive, se a gente for lembrar das aulas de inglês, January e February são parecidos com o que era chamado os meses de janeiro e fevereiro, na época januário e fevereiro. Mas esse calendário logo foi substituído após a queda do Império pelo calendário juliano, que deu depois lugar ao atual calendário gregoriano. O Império Romano acabaria se desfazendo em 395 d.C., com a morte do imperador Flávio Teodósio, após longa época de grave doença. Encerrava-se assim um dos períodos mais importantes e marcantes de todos os tempos. Um período que até hoje é objeto de muito estudo e de muita fascinação pelos amantes da história. Por hoje, então, era isto. Muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima semana com mais uma aula de cultura e língua italiana. Arrivederci! Hoje falaremos especialmente do legado da cultura que o Império Romano além da Guiana Francesa e Públio Cornélio Tácito. O cristianismo do Império e seguros também da Grécia, Januário e Fevereiro, que é